Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale ao nosso coração. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6 asterisco. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pare um instante nessas palavras. Deus começou uma boa obra em você. Isso significa que a sua história não é um acaso. Sua fé não é superficial. Sua caminhada com Deus não é algo frágil ou temporário. Quando Deus inicia algo, Ele não começa por impulso, nem abandona no meio do caminho. A obra que Ele começou em você é a obra da salvação, viva, poderosa e em constante movimento. Não se trata apenas do dia em que você creu. A salvação não é um evento isolado do passado. Ela é um processo vivo que continua todos os dias. Quando você veio a Jesus, você foi perdoado. Você foi feito novo. Você foi recebido como filho. E o Espírito Santo passou a habitar em você. Mesmo assim, você ainda vive em um mundo que pressiona, tenta e confunde. Você ainda enfrenta lutas internas, emoções intensas e decisões difíceis. E isso não significa que algo deu errado. Significa que Deus está trabalhando em você. A boa obra não parou. Ela continua. Essa palavra falou com você. Escreva amém nos comentários como um ato de fé. Talvez você já tenha se perguntado, se Deus realmente me salvou, por que ainda luto tanto? Por que ainda enfrento tentações, fraquezas e quedas? A resposta é simples e libertadora. Isso não significa que sua salvação é fraca. Significa que ela está em ação. A salvação não nos tira imediatamente de todas as batalhas. Ela nos transforma no meio delas. Deus não está apenas te salvando da penalidade do pecado. Ele também está te salvando do poder do pecado, dia após dia, enquanto te amadurece. Por isso, a vida cristã não é descrita como um salto, mas como uma caminhada. É passo após passo. É crescimento contínuo. É aprender a confiar mais profundamente e a se render cada vez mais. Você ainda sente emoções. Ainda enfrenta tentações. Ainda passa por momentos em que não reage como gostaria. Mas isso não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que Deus está moldando você. O Espírito Santo trabalha com paciência, constância e amor. Ele não desiste de você quando você falha. Ele te chama de volta, te levanta e continua a obra. Deus não terminou com você. Ele está te conduzindo para um nível mais profundo de maturidade e fé. Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida, escreva "Eu confio" nos comentários. A palavra de Deus nos ensina algo muito importante em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa frase pode causar confusão se não for bem compreendida. Ela não diz para trabalhar para conquistar a salvação. Jesus apagou esse preço na cruz. O que a Bíblia nos chama a fazer é colocar a salvação em prática. Viver aquilo que Deus já fez dentro de nós. Permitir que a transformação interior se revele nas escolhas diárias. Desenvolver a salvação é cultivar uma vida sensível à voz de Deus. É alinhar atitudes, palavras e pensamentos com a nova vida que recebemos em Cristo. E a Bíblia diz que isso deve ser feito com temor e tremor, não por medo de rejeição, mas por reverência. O temor de Deus não é pânico, é respeito profundo. É a consciência de que seguir Jesus não é algo superficial ou casual. Nossa alma importa. Nossa eternidade importa. Nosso relacionamento com Cristo importa. Por isso, a salvação não é o ponto final. Ela é o ponto de partida para uma vida de crescimento espiritual. Se você deseja levar sua caminhada com Deus mais a sério, escreva "Eu escolho crescer" nos comentários. A vida cristã nunca foi apresentada na Bíblia como algo estático. Ela é descrita como uma caminhada, uma corrida, um processo contínuo. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Observe isso com atenção. Jesus não é apenas quem começa a obra. Ele é quem leva até o fim. Isso significa que, quando você tropeça, Deus não desiste. Quando você falha, Ele chama ao arrependimento. Quando você se sente fraco, Ele oferece graça renovada. O crescimento espiritual não acontece por acaso. Ele acontece quando escolhemos voltar para Deus repetidas vezes.
Quando a alma se sente seca, voltamos à palavra. Quando o coração se sente cansado, buscamos o Espírito Santo. Quando erramos, nos levantamos em arrependimento sincero. Jesus nos convida a permanecer. Em João, capítulo 15, versículo 5, ele declara que quem permanece nele dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. A verdadeira transformação não vem de tentar ser melhor por esforço humano. Ela nasce da comunhão diária com Cristo. A oração deixa de ser obrigação e se torna relacionamento. A palavra deixa de ser informação e se torna alimento. A obediência deixa de ser peso e se transforma em liberdade. Quando permanecemos em Jesus, nossos desejos mudam. O que antes parecia normal começa a incomodar. O pecado perde o brilho. A consciência se torna mais sensível. Isso não é condenação. É o Espírito Santo trabalhando em nós. Se você entende que sua fé é uma caminhada diária com Jesus, escreva "Eu permaneço em Cristo" nos comentários. A palavra deixa algo muito claro. Aquilo que Deus começa, Ele não abandona. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito que somos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo, pelo Espírito do Senhor. Isso revela que a transformação é um processo contínuo, e Deus está totalmente comprometido com ele. Por isso, a sua confiança não pode estar nas suas emoções. Ela não pode estar na sua constância perfeita. Ela precisa estar na fidelidade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, lemos que o próprio Deus da paz nos santifica completamente e que fiel é aquele que nos chama, o qual também fará. Deus não chama alguém para depois abandonar no meio do caminho. Ele chama, sustenta, corrige, fortalece e conduz. Isso, porém, não significa viver de forma descuidada. Existe uma cooperação espiritual. Nós trabalhamos para fora aquilo que Deus já trabalhou dentro. Mantemos o coração sensível. Não fazemos acordos com o pecado. Não normalizamos aquilo que pode destruir nossa comunhão. Pedimos a Deus que aumente nossa fome por santidade, que ensine nosso coração a amar o que Ele ama e a rejeitar o que Ele rejeita. Hoje, receba essa verdade. Se você pertence a Jesus, a sua história ainda não terminou. O Senhor continua trabalhando. Continue voltando para Ele. Continue ouvindo sua palavra. Continue se rendendo ao Espírito Santo. Continue correndo a sua carreira. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Mesmo sabendo que Deus é fiel para completar a obra, somos chamados a viver com vigilância espiritual, não por medo de rejeição, mas por amor à presença de Deus. A palavra nos ensina a guardar o coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida, como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Isso significa vigiar aquilo que permitimos entrar pelos olhos, pelos ouvidos e pelos pensamentos. Pequenas concessões podem se tornar grandes quedas quando não são tratadas a tempo. Por isso, pedimos a Deus sensibilidade espiritual, discernimento para perceber o que começa pequeno, mas pode crescer e nos afastar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, somos alertados a sermos sóbrios e vigilantes, resistindo firmes na fé, porque existe uma batalha espiritual real. Viver em santidade não é repressão, é proteção. É permanecer em um lugar seguro. O coração rendido aprende a dizer não para a carne e sim para o espírito. Aprende a escolher o que agrada a Deus mesmo quando o caminho é mais estreito. A palavra nos chama a oferecer a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sendo transformados pela renovação da mente, como lemos em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quando a mente é renovada, os desejos são alinhados. Quando os desejos mudam, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a direção da vida muda. Que o Senhor nos dê um coração humilde, ensinável e sensível à sua voz. Não um coração endurecido, mas um coração que responde rapidamente ao Espírito Santo. Se você deseja viver com um coração vigilante diante de Deus, escreva "Quero viver em santidade" nos comentários. Senhor Jesus, eu te agradeço por teres me salvado. Obrigado por me amar primeiro e por não me deixar preso ao pecado.
Eu me lembro da cruz e reconheço que não fiz nada para merecer essa graça. Foi teu amor que escolheu o caminho da dor para que eu pudesse andar no caminho da vida. Na cruz do Calvário, tu tomaste o meu lugar. Sendo inocente, carregaste a culpa que era minha. Recebeste o veredito que me pertencia, para que eu fosse perdoado, restaurado e reconduzido ao Pai. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue, que fala mais alto do que qualquer falha do meu passado. Senhor, eu reconheço que preciso de ti todos os dias. Não quero tratar a salvação como um evento do passado e viver de forma descuidada no presente. Guarda o meu coração sensível à tua voz. Ensina-me a caminhar com reverência, com temor santo e com amor pela tua presença. Espírito Santo, protege-me do esfriamento espiritual. Livra-me de concessões lentas, de pecados ocultos, de distrações e da aridez da alma. Coloca em mim uma fome profunda por santidade, uma sede que nada neste mundo consegue saciar. Ensina-me a guardar o meu coração, a vigiar meus pensamentos, minhas escolhas, minhas atitudes. Dá-me discernimento para fugir do mal antes que ele cresça. Dá-me coragem para dizer não à carne, sim ao espírito. Renova minha mente, transforma meus desejos. Remove tudo que não te agrada. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que eu permaneça em ti todos os dias. Que a minha vida produza frutos que glorifiquem o teu nome. Que eu não apenas comece bem, mas permaneça fiel até o fim. Eu confio que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Se precisar de oração específica, deixe seu pedido nos comentários. Teremos alegria em orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.